Pronto, Salete. Boa noite, bem-vindos ao Terra Livre na Roda, um programa transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu da Lari. Hoje, dia 7 de abril, é o dia do jornalista, e o nosso entrevistado é o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, Paulo Zocchi. Boa noite, Paulo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Salete, boa noite, Carlos, e boa noite todos que estão aqui acompanhando a nossa conversa. O papel do jornalista na pandemia vai ser um dos nossos principais temas aqui dessa conversa, e eu queria até começar dando uns dados da FENAGE sobre a morte de jornalistas por Covid-19. Já chegou a 169 mortes de março de 2020 a março de 2021, boa parte delas, 86 mortes, só nesses 3 primeiros meses deste ano. Além dos riscos de contaminação, o jornalista enfrenta alguns desafios no trabalho na cobertura da pandemia, que é o negacionismo, a concorrência com as fake news, e o governo, que é um governo dos mais hostis ao trabalho dos jornalistas. Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre, assim, qual a sua avaliação sobre esse um ano de trabalho do jornalista na pandemia? Bom, então, primeiro, hoje é o dia, né, do jornalista, 7 de abril. Para nós é uma data significativa, para homenagear uma categoria que, de fato, está na linha de frente do combate à pandemia. Evidentemente, os profissionais de saúde, hoje, que é um corpo de pessoas no país inteiro, serviço público e privado, que merecem todas as homenagens, né? São pessoas que estão diretamente em contato com o vírus, com a doença, tentando combater a evolução dela, tentando combater a morte e colocando sua própria saúde em risco cotidianamente. Tem toda uma série de categorias que são essenciais e que se vinculam a isso. E a categoria dos jornalistas é também considerada uma categoria essencial. Por quê? Porque é a categoria que tem o trabalho de ir no local dos fatos, de apurar os fatos, de resgatar as notícias e de informar a sociedade sobre o que está acontecendo, né? E isso é essencial para que a sociedade possa se proteger da doença. Então, é por aí que eu quero entrar. Tem um dado assim extremamente interessante, porque, como vocês sabem, já faz alguns anos que o cenário da comunicação no país é dominado por fake news. Então, assim, o embate entre informações, fake news, qual é a informação confiável, é uma coisa que está presente na vida de todo mundo, que a gente discute todo dia, né? E a missão do jornalismo, a luta do jornalismo é enfrentar esse cipoal, né? Enfrentar essa dificuldade de levar uma informação correta, sólida, fundamentada e tal. Muito bem, mas parecia, num certo sentido, que a gente estava perdendo essa luta, né? Essa briga. Daí o que acontece? Eclode a pandemia da Covid-19 e no Brasil o cenário é de catástrofe, né? Qual foi a realidade do ano de 2020 e esse começo de 2021? Teve uma procura enorme pelo jornalismo. Sim. Então, aumentou a audiência das TVs, aumentou a audiência das rádios, aumentou a procura por sites noticiosos, aumentou a busca por jornais e revistas. Então, a atividade jornalística, ela teve um reforço enorme esse ano. Então, só o fato de que as pessoas estão afluindo para o jornalismo mostra como, numa situação de crise, de desespero, de falta de informação, naturalmente as pessoas vão, de maneira intuitiva, de maneira espontânea, procurar informação jornalística. Então, isso já é um primeiro elemento para mostrar como o jornalismo tem se afirmado no cenário nacional nos últimos meses, em meio à pandemia, como uma das principais ferramentas que a população reconhece para se colocar na situação e para poder se defender e enfrentar a doença. Agora,
Obviamente, pessoal, a contrapartida disso é o fato de que nós temos na presidência da República um presidente negacionista, né, que dissemina a desinformação, que demonstra uma frieza e uma falta de empatia total com a população que mais sofre, com as pessoas doentes, com as pessoas que têm familiares mortos e assim vai, e que então dissemina uma crença e uma descrença na ciência e nos métodos corretos de combate à doença, e isso aí é um embate que a gente vê todo dia, mas que o jornalismo e os jornalistas enfrentam de maneira, assim, na minha opinião, tranquila, sólida, tentando dar uma informação equilibrada, correta, fundamentada, e assim vai. Não preciso dizer que esse ano a gente trabalhou nas piores condições, né? Em condições extremamente difíceis. Então, o primeiro elemento é o seguinte: já na entrada da pandemia, o governo federal listou, e isso aí foi por meio de um decreto, incluiu o jornalismo como uma atividade essencial sob a pandemia, né? Não sei se vocês lembram disso, isso aconteceu, se a minha memória não me trai, em março do ano passado, já na abertura da pandemia. Ele tinha já feito um decreto no começo de fevereiro, o governo federal, listando atividades essenciais, porque a pandemia já estava se anunciando. Ainda não tinha tido caso no Brasil, mas ela já se anunciava. E se não me engano, se a minha memória não me trai, no dia 22 de março, o jornalismo foi incluído. Então, isso é um primeiro elemento já extremamente importante para vocês verem que mesmo um governo como o do Jair Bolsonaro, que é inimigo da imprensa, que combate a imprensa de manhã, de tarde, de noite, foi obrigado a reconhecer por meio de um decreto que a atividade da imprensa é uma atividade essencial. E os jornalistas foram tendo que, então, não tiveram, vamos dizer, num primeiro momento, a possibilidade sequer de isolamento e tal. Na verdade, tiveram que se manter no fronte, por assim dizer. Bom, nós, como sindicato, adotamos uma postura de se dirigir às empresas falando o seguinte: é necessário proteger a saúde dos jornalistas, evidentemente. Então, tem todo um protocolo de proteção no local de trabalho, mas é o seguinte: todo mundo que puder, que trabalhe remotamente. Então, isso foi uma conquista gradativa, mas ao longo do ano, o que acontece? Redação, eu, por exemplo, sou jornalista da Editora Abril. A Editora Abril está 100% em home office, ou o jornalista sai da casa dele, vai fazer uma certa cobertura, volta para a casa dele. Então, as pessoas estão operando de casa, né? Tem o seu computador, tem o seu equipamento, e trabalham a partir de casa, e fazem reuniões virtuais, e fazem a máquina. Então, por exemplo, hoje você vê uma revista Veja, uma revista Cláudia, todos os jornalistas que trabalham nessa revista estão sediados na casa deles, nesse momento. Mas em emissoras de TV ou em rádios, daí isso aí não é uma coisa tão plausível, tão possível, porque uma parte importante da operação é feita com os equipamentos que estão na empresa. Então, daí tem um jogo um pouco mais complexo, né? Metade, 60%, 70% das pessoas tem que ir no local de trabalho ou diretamente nas suas pautas, na rua, nos acontecimentos, assim vai. Enfrentamos, como categoria profissional, uma situação muito difícil, que foi o fato de que diversas empresas reduziram o salário de jornalistas em meio à pandemia, graças à MP 936, que permitia que as empresas fizessem isso. Como sindicato, enfrentamos essa situação. E fomos desenvolvendo o nosso trabalho nessas condições bem difíceis, né? E, evidentemente, pessoal, não preciso dizer para todo mundo o que é a realidade hoje numa situação, por exemplo, de trabalho em casa. Porque você está aqui, as crianças não têm escola, então, seja filhos, seja netos, estão junto com as pessoas,
além de você trabalhar, você está tendo que fazer o seu trabalho doméstico, assim vai. Então, é uma situação, é um trabalho que não para nunca, né? Trabalho que não para nunca. E, infelizmente, a gente chega agora ao final desse primeiro ano e pouco de pandemia, numa situação em que o nosso país é o país que registra o maior número de mortes de jornalistas por Covid-19 no mundo inteiro, né? É uma situação dramática, né? A gente fechou o ano de 2020 como o segundo país que tinha mais mortes, o Peru tinha mais mortes, ou seja, de qualquer jeito é uma tragédia latino-americana. Mas agora, com o recrudescimento da pandemia nesses primeiros 3 meses do ano, o Brasil passou a ser o país que mais tem mortes de jornalistas por Covid-19. E não é à toa, né? Não é uma coincidência, que é uma categoria que tem que se expor ao vírus por força do trabalho e acaba sendo contaminada, e isso resulta nessas 169 mortes até agora. E é bem plausível que seja ainda um levantamento com subnotificação. Quer dizer, essas 169 mortes registradas são as que a gente tem certeza absoluta. Pode ter outras. Paulo, você citou aí, lógico, uma das maiores dificuldades da categoria nesse ano, né, que é a pandemia, mas também a gente tem de dizer da dificuldade que é do jornalista que é enfrentar esse governo, né, que o governo é contra a imprensa profissional, né, ele montou uma rede de desinformação, né, que compete, né, com a rede de informação, vamos dizer, profissional, né, esse é um outro problema, assim, eu gostaria que você abordasse um pouco essa questão aí, desse lawfare que se faz em cima de jornalistas. Tem o caso do Luiz Nassif, que foi processado inúmeras vezes, que pediu ajuda, enfim, é um quadro até desesperador, assim, para a gente, né? Não, então, aqui nós temos no caso daqui do governo do Bolsonaro, é um cenário bem complexo, né? Na minha opinião, que vem de longe, né? Que vem de longe. Então, tem um aspecto que envolve a pessoa do Bolsonaro e a ascensão dele ao poder, que eu vejo muito como vamos dizer, uma herança, ainda um fruto tardio aqui do regime militar. Porque o que acontece? No Brasil, o regime militar acabou sem que houvesse apuração dos crimes, punição dos responsáveis, né? Então, foi uma maneira de preservar o que era o antigo porão da ditadura militar. E a Constituição de 88 passou por cima disso, né? Vamos dizer que esse porão continuou lá preservado. Exato. O Bolsonaro, eu vejo como uma expressão política desse porão. Ele se reivindica disso, ele é ligado a isso. E esse porão não é simplesmente um porãozinho lá isolado. Ele, num certo sentido, por exemplo, ele contaminou de maneira importante todo o corpo policial brasileiro. Sobretudo as polícias militares, os métodos que eles usam, as torturas em delegacias, em presídios, enfim. Então, tem um caldo de cultura que nunca chegou a ser combatido e extirpado, por assim dizer. Então, Bolsonaro ficou lá ao longo de algumas décadas como uma coisa quase caricatural, né? E que pôde agora, em função das condições políticas do golpe de 2016, do governo do Temer, da perseguição feita contra o Lula, ou seja, pelo afundamento do centro. Enfim, no final das contas, constituiu-se com a possibilidade e chegou à presidência da República, né? Ele chegou à presidência da República como um inimigo de jornalistas, declaradamente como inimigo de jornalistas desde o começo, ou seja, a fábrica de fake news dele já funcionava a todo vapor desde antes, né? E assim, eu vejo que ele é o inimigo da imprensa porque ele não tolera minimamente
é que fatos, notícias sejam divulgadas, que não sejam do interesse dele direto. Então, é uma, vamos dizer, uma aversão atávica à verdade dos fatos, aos fatos tal como eles são, né? E ele é de uma violência desmedida, né? E ele, evidentemente, tem vocação para ditador. Então, quando ele defende a ditadura militar, num certo sentido, ele defende que o regime, vamos dizer, ditatorial, que ele mesmo seja o ditador. Sim. E um tanto da desordem institucional que ele provoca tem a ver com essa vocação permanente dele, do meu ponto de vista. O tempo todo ele se debate entre legislativo, judiciário, como uma pessoa que tem uma pretensão de se colocar acima de tudo, né? De governar de cima com plenos poderes. Então, o que acontece? A imprensa, para ele, Bolsonaro, a imprensa é inimiga por definição. Ele propõe, vamos dizer, é partidário do regime que não tem liberdade de imprensa. Então, essa é a situação. Então, o que acontece? Desde a campanha, ele litiga contra a imprensa. Desde a campanha. Ele ataca a imprensa. Sim. E o que acontece é que a violência contra o jornalista, nesses 2 anos de governo Bolsonaro, cresceram de maneira enorme, né? O relatório da FENAGE, a FENAGE tem um relatório, a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, Isso. da qual eu atualmente sou vice-presidente. E ela produz um relatório anual de violência contra o jornalista, e esse relatório é produzido desde 98, ou seja, a gente já está no 22º ano, que ele foi, no 22º relatório, foi o do final do ano passado, que foi divulgado agora em janeiro agora. E ele mostra um crescimento enorme da violência contra o jornalista. Para vocês terem ideia, é assim, ó, em 2017, o total de casos de violência contra jornalista no Brasil foi 99. Ele cresceu para 135 em 2018, já no quadro da campanha eleitoral, para 208 no primeiro ano do governo Bolsonaro e para 428 no ano passado. Nossa Senhora. Então, é uma escalada da violência contra o jornalista. E o que acontece é que o Bolsonaro, ele é, a partir da presidência da República, ele é a maior fonte de agressão contra jornalistas é o presidente da República. Um absurdo. E aqui o que acontece é o seguinte, para a gente entender o problema, só assim, para quem está escutando, não tem muita familiaridade. Veja, nós somos pessoas, instituições favoráveis ao debate democrático. Então, todo mundo tem direito de contestar uma matéria de jornal, de TV. Claro, qualquer um tem direito de falar, não, essa matéria não está certa, essa matéria está errada, esse dado não é assim, o dado é assado. Esse enfoque não é um enfoque adequado por causa disso, por causa daquilo, enfim. Então, faz parte do regime democrático você debater a imprensa, as matérias, as informações, isso aí faz parte. Então, quando a gente diz que o Bolsonaro agride jornalistas, não é porque ele eventualmente não concorda com alguma abordagem de alguma matéria. A FENAGE contabiliza agressões, ataques diretos a jornalismo ou a jornalistas ou a órgãos jornalísticos. E daí o que acontece? São xingamentos, são ameaças, são impropérios, são falas no sentido de generalizar, ou seja, são ataques à credibilidade da imprensa, feitos assim, como princípio, como declaração à nação, né? Então, é o cara que, Bolsonaro na live vai lá e fala, a imprensa só fala mentiras, ou jornalista tal é um mentiroso, não sei o que lá, ataca a pessoa, ataca o indivíduo, eventualmente dá dados sobre a pessoa. E o fato é que esse clima de ataque, de ameaça, de agressão a jornalistas, ele tem uma ampla repercussão social. E para uma parcela de pessoas que apoiam o Bolsonaro, isso se traduz
em agressões, eventualmente, assim, em larga escala em rede social, e, eventualmente, agressões físicas. Sim. Então, esse ano, a gente viu situações de equipes de TV na rua que, eventualmente, foram agredidas por alguém que estava passando, viu lá a equipe e foi lá atacar a equipe. Tem um aspecto que, na minha opinião, ainda chama atenção e torna a coisa ainda pior, que é o fato de que o presidente da República ataca jornalistas mulheres, ele e o grupo que o cerca, de uma maneira particularmente baixa. Então, são ataques misóginos. Então, é o caso da Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Sim, da Patrícia, exato. Da Vera Magalhães. Exato. Daí, no caso da Thaís Oyama, esse ataque envolveu xenofobia. A Thaís é uma jornalista que é descendente de japoneses, como a maior parte da população brasileira. Sim. Daí ele atacou ela, volta para o Japão, vai embora do Brasil, não sei o quê, como... Enfim, então tem assim, é uma mistura de reacionarismo, de ódio, de agressões, de misoginia, de xenofobia, ou seja, um caldeirão de coisas horríveis, né? De um tipo vamos dizer, de conteúdos que a gente repudia e que no regime democrático a gente combate, e que se expressam na pessoa da presidência atacando jornalistas. Então, a gente faz um trabalho de combater isso. Então, a FENAGE faz esse trabalho nacionalmente através do relatório. A FENAGE tem duas ações que envolvem o Bolsonaro. Uma é um pedido, é um pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, junto com uma série de outras entidades, por crimes de responsabilidade cometidos por ele na presidência. Tem uma outra ação que foi feita por causa das sucessivas agressões do presidente aos jornalistas naquele cercadinho que existia ali no Palácio da Alvorada, onde ele juntava uma claque de apoiadores para ficar hostilizando jornalistas ou ridicularizando os jornalistas que estavam lá. E, por outro lado, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, a partir de discussão na FENAGE, entrou na manhã de hoje com uma ação em São Paulo, na primeira instância, contra o presidente da República, para impedi-lo de continuar, ou seja, uma ação de dano moral, uma ação civil de dano moral, que relata todos os casos de jornalistas paulistas agredidos pelo presidente e que pede, primeiro, que a justiça se dirija a ele no sentido de vamos dizer, instá-lo a não fazer, é uma figura jurídica do proibi-lo de fazer, de instá-lo a não fazer, ou seja, a não agredir jornalistas, a não dar nome de jornalistas, a não dar dados pessoais de jornalistas, e, por outro lado, de pedir uma indenização por danos morais coletivos, que é uma indenização que então vamos dizer, um reconhecimento do delito e uma indenização que, nesse caso nosso, a gente achou que tinha sentido destinar essa indenização, se a justiça vier a decidir por isso, para o Instituto Vladimir Herzog, que é um instituto que homenageia a memória do jornalista Vladimir Herzog, filiado no Sindicato de São Paulo e morto sob tortura pelo regime militar, crime até hoje impune. E, por outro lado, que é um instituto que se notabiliza por defender o jornalismo e os direitos humanos. Então, hoje mesmo, na manhã de hoje, a gente entrou com uma ação aqui na primeira vara civil aqui em São Paulo contra o presidente. Paulo, tenho aqui já uma pergunta aqui da nossa companheira Cecília Zioni, que você deve conhecer, trabalhou na Folha, a Cecília, nossa amiga aqui de longa data. Ela pergunta o seguinte: Bolsonaro já venceu alguma ação aberta por jornalistas que se sentiu ofendido ou foi ofendido pelo presidente? Também na sequência, FENAGE já somou quantas ações foram abertas por jornalistas? Né? Não, o Bolsonaro já foi condenado em duas ações que eu tenho certeza. Uma é da Patrícia Campos Melo, né, que acabou de sair a sentença. Outro dia saiu isso.
Que acabou de sair, e a primeira é da Bianca Santana. Então eu tinha esquecido da Bianca Santana, agora que falei das jornalistas. A Bianca Santana. A Bianca Santana é uma colunista do UOL, né? E foi atacada por ele como tendo falado feito fake news, não sei o que lá, e citou Bianca Santana e tal. Isso teve para ela um peso grande. Ela é uma jornalista, assim, ela não tem vínculo empregatício com o UOL, né? Ela é uma colunista do UOL. Foi atacada violentamente por causa disso. O nome dela foi citado numa live como disseminadora de fake news. Ela processou o Bolsonaro e o Bolsonaro teve que se retratar. Ela conseguiu provar que era uma série de mentiras e ele teve que pagar uma indenização que ela doou para uma instituição. Então, esses dois casos, eu sei que ele perdeu a ação, foi obrigado a indenizar. Eu não sei se a FENAGE tem levantamento sobre isso assim, extensivamente ao território nacional, mas, de qualquer jeito, a gente já está, pensem bem, a gente só está no final do 2º ano de mandato dele. Em geral, ações judiciais são coisas que demoram, né? Então, isso é uma coisa que provavelmente o efeito dela vai se prolongar no tempo. Certo. Mas é a Cecília, um abraço. A Cecília, a gente foi colega na Folha durante um certo número de anos. Um bom tempo, né? Salete, você tem uma pergunta aí? Tem alguma coisa para colocar para o Paulo? Esse levantamento seu, assim, mostra por regiões, não sei se essas violências por região, e, assim, dá para dizer, assim, como é o interior do país, né? Existe uma diferença entre essas violências na capital e nas cidades do interior? Ele traz que eu vou, não vai ser muito fácil abrir o relatório agora, assim, eu não sei falar de cabeça, mas o relatório da FENAGE, assim, primeiro tem o site da FENAGE, fenage.org.br. Nesse site, na home do site, você vê ali, aqui na aba direita, o relatório contra a violência. Quando você clica, ele abre simplesmente todos os 22 relatórios. Desde 98, estão todos os relatórios aqui abertos. Então, você tem acesso integral aos relatórios. Eu posso te falar o seguinte, enquanto eu procuro aqui. A violência, assim, contra os jornalistas, nesse caso dessa violência institucional que a gente está sofrendo, ela é uma violência que se espalha pelo país, porque ela vem de um alvo central. Mas, quando a gente está falando, por exemplo, de assassinatos, por exemplo, então, no ano passado teve 2 assassinatos. Em geral, é uma violência que é feita no interior do país. É mais comum que seja no interior do país, porque frequentemente envolve questões locais, um chefe político que teve os seus interesses contrariados, alguém poderoso. A gente viu, por exemplo, agora o caso de Olímpia. Vocês viram esse caso de Olímpia? Isso, perfeito. Né? Aquilo poderia ter redundado na morte dele. Quer dizer, numa certa madrugada, aí, há menos de um mês atrás, um agressor, que agora se sabe é um bombeiro, simplesmente vai até a casa dele e tenta botar fogo na casa dele. Nossa Senhora. Então, é uma coisa que é a casa dele, que ao mesmo tempo é o local de trabalho dele. Então, é um tipo de ação que, na verdade, poderia ter custado a vida dele, da família dele, enfim, de quem estivesse lá. Por quê? Por causa do noticiário que envolve Covid, isolamento social, lockdown, por causa disso, né? Então, isso aí assume essa forma nesse caso, mas em outros casos assume outras formas, né? Ou seja, historicamente, antes da pandemia, ele já acontecia. Agora, eu já estou com o relatório aberto. Quando a gente foca no número da violência por região, é assim, ela pega um certo número de casos, tá? Por quê? Porque uma parte dos casos, a maior parte dos casos,
São casos que não são exatamente numa região. Quando o Bolsonaro ataca a imprensa, ele ataca a imprensa nacional. A gente não conta esse caso especificamente na região onde ele está. Mas o fato é que você tem uma divisão ali por áreas, que você tem, assim, no norte, 5% dos casos, no nordeste, 7% dos casos, no sul, 10% dos casos, e se você considerar sudeste e centro-oeste, que daí envolve Brasília, você tem o restante dos casos, que é cerca de 70 e tantos por cento do caso. Concentrado aqui, então. Os grandes centros, assim, se você considera extensamente, a nossa categoria está muito, muito concentrada nos grandes centros. Então, boa parte dos jornalistas agredidos é nos grandes centros. Mas a violência contra o jornalista, ela penetra, né? Ela se espalha no país pelo interior. Isso tem a ver com o fato, embora tenha uma discussão, um debate assim, no movimento sindical, mas uma coisa que eu particularmente sou favorável, que é a federalização de crimes contra jornalistas, né? Sim. Então, veja o caso, vamos voltar para esse caso de Olímpia, do Arantes, que a gente debateu hoje. A polícia não investiga. Sim. Então, o que acontece? É uma cidade, não é uma cidade tão pequena, deve ser uma cidade mais ou menos que nem Serra Negra, porque é uma cidade, acho que, de 45 mil habitantes. É maior que Serra Negra, é uma cidade já de médio, né? De médio formato já. Serra Negra tem 28 mil, né? Aí tem 28 mil. Então, uma cidade maior, então maior. Mas é uma cidade, assim, de 45 mil habitantes, ainda assim, se você considerar o jornal, a polícia, os juízes, né? É uma cidade que todo mundo se conhece, no certo sentido. Claro. Daí o que acontece? O bombeiro, que é um cara de uma corporação, né? Da Polícia Militar, está lá há 30 anos, é amigo dos comerciantes, que conhecem o juiz, que conhece o delegado, ou seja, é um ambiente ali. A investigação não anda. Não anda. E se você tem um crime que a polícia não quer investigar, nada mais acontece. Porque você não tem investigação, não tem prova, não tem coleta de provas, você não tem inquérito, você não tem julgamento, o processo jurídico não anda. Não anda, parado, claro. Então, o que acontece? Eu particularmente acho que uma maneira de responder esse problema quando o jornalista é vítima de crimes, que tem a ver com o jornalismo, né, evidentemente, se é um crime comum é outro assunto, mas quando é um crime vinculado à atividade jornalística, na minha opinião, deveria ser federalizado, ou seja, a investigação devia estar na mão de pessoas que não estão sob influência do poder político local, para que ela possa efetivamente transcorrer e se desenvolver, e sempre visando o quê? Apurar a verdade, punir os responsáveis. Não é nenhum privilégio, não é nada disso. É contornar um problema que é o fato de que a investigação local frequentemente é obstruída pelas relações dos interesses locais. Paulo, só para situar o pessoal a respeito da categoria profissional, quantos jornalistas profissionais existem em São Paulo e no Brasil? Assim, vamos dimensionar isso daí. Ótima pergunta. Não, eu digo isso pelo seguinte, porque, pessoal, é sempre uma questão de como que você levanta um dado. Então, isso aí tem a ver com o trabalho jornalístico. Então, vamos entender o problema. Então, vamos pegar o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, uma maneira de medir esse número é pelo número de jornalistas contratados. Mas o que acontece, quando o jornalista é contratado e registrado em carteira, ele pode ser inserido em várias funções. E do ponto de vista do registro, algumas funções que você registra um jornalista também servem para outras categorias. A gente faz um levantamento de jornalistas contratados. Pelo nosso número, o último número disponível é 2019, tá? Éramos 14.500 jornalistas no estado de São Paulo contratados, tá? CLT, tudo certinho ali, na carteira e tal. CLT. Isso, tá, 14.000. Mas não só na área de... Agora, entenda bem, não é jornalista contratado só na área
na área de comunicação diretamente, tá? Esses daí não chegam a 10 mil. Sim. Mas é jornalista, assim, o cara é contratado numa grande empresa metalúrgica que tem uma assessoria de imprensa, tá lá, jornalista, esse cara compra. Perfeito. Então são 14.500. Mas, por outro lado, você tem um levantamento que é a PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. Isso. Feita, porque assim, o censo do IBGE é feito a cada 10 anos, deveria ser, né? Já passou a data e não vai ter censo. Mas deveria ser a cada 10 anos. E no interregno entre um e outro, você tem as PNADs. A PNAD. Então, a PNAD anual. A PNAD, ela é uma amostra de domicílios. Então, você vai lá naquele domicílio, num certo número, faz uma pesquisa e extrapola. Quando essa pesquisa te pergunta, por exemplo, se você é homem ou mulher, esse dado tem menor margem de erro para ser extrapolado, porque em todos os domicílios a pessoa vai responder se é homem ou se é mulher, é um dado. Quando te pergunta a tua profissão e a tua resposta é jornalista, é um dado que o universo não é muito grande. Então, a extrapolação é bem mais, assim, tem maior margem de erro. O último dado confiável apontava que a gente tinha uma categoria de cerca de 35 mil pessoas no estado de São Paulo. Tá? E a nível nacional, 120 mil. Isso é o número de pessoas que, quando a PNAD entra na casa da pessoa e pergunta qual é a profissão dela, ela responde jornalista. Né? Então, o que acontece? Você, comparando o dado com o outro, você tem uma situação que o número de pessoas que diz que é jornalista, profissionalmente, é um pouco mais do que o dobro do número de pessoas que é contratado como jornalista. Perfeito. Né? Então, você tem uma categoria que, vamos dizer, que a gente estima que 50% a 60% dela não trabalha com vínculo em carteira. Né? Trabalha em outro tipo de arranjo. Trabalha como freela, chamado freela fixo, ou como freela eventual, ou trabalha como pessoa jurídica, ou eventualmente trabalha em outra, quer dizer, junto ao jornalismo com outras atividades profissionais para poder sobreviver, enfim. É uma situação. Não quero te cortar, já cortando. Tem a ver com diploma também, por não ter exigência de diploma, então muitas pessoas, né, elas exercem a profissão de jornalista, mas elas não são jornalistas, ou não tem a ver com isso? Eu acho o seguinte, a questão do diploma, vamos falar um pouco da questão do diploma, que é uma questão interessante. Primeiro, sobre o problema em si. A categoria profissional do jornalista é uma categoria regulamentada. E é necessário que ela seja regulamentada. Por quê? Porque é uma profissão específica e que no texto constitucional ela tem uma garantia importante à profissão de jornalista na Constituição brasileira, que é o direito a sigilo de fonte. Que não é um direito que qualquer cidadão tem, mas jornalista tem. Tem, exatamente. E ele está na base da profissão. Né? Então, como funciona o sigilo de fonte para quem não é jornalista? Você consegue uma certa informação com alguém que, por motivos pessoais, não quer se identificar publicamente como a pessoa que está dando aquela informação, porque pode ser punido, porque pode ser retalhado, porque tem medo, enfim, por N motivos. Você, como jornalista de posse daquilo que ainda não é uma informação publicável, vai trabalhar para confirmar a veracidade daquela informação, e a partir daí, quando você tiver certeza e confiança que aquilo é uma informação verossímil, sendo de interesse público, você vai divulgar essa informação. Então, você trabalha a partir de sigilo de fonte. Então, isso existe uma profissão regulamentada. Né? Ou seja, jornalismo é uma profissão que ocupa um lugar na sociedade, que tem uma função essencial na democracia, na cidadania, na vida, na sociedade moderna. Você precisa de informação para tomar todo tipo de decisão que você toma na sua vida, e o jornalismo ocupa aí um lugar fundamental. Bom, nós, jornalistas, achamos que para você ter plenas condições de exercer essa profissão, você precisa ter uma formação de nível superior específica nessa profissão. Certo.
Eu dou um exemplo bem simples para qualquer pessoa que, mesmo que não seja jornalista, entender o problema. O jornalismo tem uma ética. Então, você trabalha com uma ética jornalística. Não vale qualquer coisa na prática do jornalismo. Ele é uma profissão que é regido por uma série de procedimentos éticos. A pessoa, para trabalhar nessa profissão, precisa ter aulas desse assunto, precisa aprender, precisa se apropriar disso. Então, isso é parte da formação, é um pequeno exemplo de muitas outras coisas que fazem parte dessa profissão. Então, o que acontece é que, na nossa opinião, é necessário um diploma específico para poder exercer a profissão de jornalista. E é uma questão de formação profissional. Então, essa é uma discussão que outras profissões, de maneira muito legítima, fazem para suas próprias profissões. Quais são as condições mínimas para exercer esta dada profissão? O Supremo Tribunal Federal, na relatoria de Gilmar Mendes, em 2009, em junho de 2009, decidiu que essa exigência para exercer a profissão de jornalismo afrontava a liberdade de expressão. Isso. Bom, na minha opinião, é totalmente descabido o argumento. O jornalista não tem obrigatoriamente liberdade de expressão quando ele está trabalhando profissionalmente como jornalista. Então, por exemplo, eu trabalho na Editora Abril, eu não tenho liberdade para escrever o que eu bem entender, o que é a minha opinião sobre os fatos e tal, quando eu estou trabalhando. Então, eu tenho a liberdade de expressão como qualquer cidadão tem. Via rede social, via alguma coisa que eu assino, na hora que eu estou aqui falando nessa entrevista. Enfim, aí eu tenho liberdade de expressão. Na hora que eu estou trabalhando, não necessariamente, não quer dizer que eu não tenha, mas não necessariamente, não é uma coisa intrínseca à profissão. Né? Então, o argumento, na minha opinião, é falacioso. É um argumento falacioso. Ali se trata de um problema de formação profissional. E daí eu volto, então daí eu abordo a tua pergunta. Tem um aspecto notável disso, que é o seguinte: quem entrou com essa ação, que levou a essa decisão, foi o Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Estado de São Paulo. Chama CETESP. É a empresa, então, que reúne a Rede Globo, a Record, a Band, a Rede TV, etc., o SBT. Né? Foi esse sindicato patronal que entrou judicialmente, chegou até o Supremo e levou essa decisão. Então, foram diretamente os patrões. Na nossa opinião, é uma atitude patronal no sentido deles terem melhor controle sobre o mercado de trabalho, sobre as condições que eles impõem para os jornalistas, sobre questões de custo, de salário, de direitos, etc. Mas o aspecto assim, que chama atenção é que quando essas empresas vão selecionar profissionais, o principal critério é o diploma na área. Então, o que acontece é que, se você for ver a nova geração que está nas redações, claro que você vai achar pessoas que tenham outra formação, em geral de nível superior, mas pessoas que têm outras formações, mas é uma minoria bem pequena. A grande maioria das pessoas que trabalham em jornais, revistas, rádio e televisão como jornalistas são jornalistas formados. É natural que seja assim. Então, as próprias empresas que pleitearam a derrubada disso vão lá contratar esses profissionais. Essa é a realidade. Então, é assim. Daí o que acontece? Tem um segundo problema. Vamos dizer que há uma demanda e uma formação sistemática de novos profissionais. Eles chegam ao mercado de trabalho. Nós estamos no mercado de trabalho formal, sobretudo formal, e encolhe. Então, eu acho que essa diferença entre o número de profissionais que vai chegando ao mercado a cada ano. Porque as empresas de comunicação, mesmo tendo sofrido um pouco o impacto dessa decisão, mas elas continuam existindo, assim, dezenas e dezenas de faculdades que formam profissionais de jornalismo, boas faculdades, e eles chegam no mercado de trabalho e o mercado de trabalho absorve uma parcela. E a outra parcela vai
vai tendo que trabalhar assim, de diferentes maneiras, de diferentes formas. O jornalista, em geral, é um profissional assim, bastante útil para muita coisa que não é jornalismo, entendeu? Um aspecto, por exemplo, jornalistas em geral são profissionais de ofício de escrever. Uhum. E isso é muito útil para toda uma série de situações profissionais. Então, profissionais de jornalismo frequentemente têm facilidade de se colocar em outro tipo de trabalho. Agora, o mercado de trabalho encolhe. E isso é uma questão que eu queria abordar também, mesmo que... Porque tem um aspecto que é o seguinte, pessoal. Fala-se de uma maneira meio genérica da chegada da internet no Brasil. Tá? No Brasil, no mundo, mas no Brasil. Então, chegou a internet e tal, isso aí está mudando muito tal, e o cenário está para as empresas de impresso, piorou tal. Ok. Mas a gente tem feito uma discussão para procurar entender melhor o cenário, né? E a discussão avançou bastante, tanto na Federação Nacional do Jornalismo como na Federação Internacional, porque, não sei se vocês sabem, mas a FENAGE, ela participa mundialmente da Federação Internacional dos Jornalistas, da FIGE, e que é uma federação sindical internacional que assim, os sindicatos, né, que na maioria dos países tem um sindicato só, né, um sindicato de jornalismo é uma entidade única, mas no nosso caso, federação. Mas sindicatos nacionais de 150 países do mundo, ou seja, 3/4 dos países do mundo tem representação na FIGE. E ela discute o cenário mundial. E daí o que acontece? Assim, vamos tentar analisar um pouco a situação do Brasil. No Brasil, a Constituição de 88 deu um tratamento para a área de comunicação, que é o seguinte: ele descreve na área de comunicação que as empresas que operam no setor são empresas nacionais. Isso. E ele fixa uma parcela máxima de 30% de capital estrangeiro nas empresas de comunicação. Então, elas têm que ser de brasileiros natos ou naturalizados, enfim, ela é todo um segmento econômico, que é da comunicação, que tem que estar na mão de brasileiros. O que ia na cabeça do legislador na Constituição de 88 é a ideia da soberania nacional. Quer dizer, nós estamos tratando de um assunto de interesse estratégico para o país, que é a comunicação no próprio país. Isso aqui tem que estar nas mãos de brasileiros, não pode estar na mão de estrangeiro, digamos. Bom, qual a realidade da internet? A internet emerge, né, nos anos 90, e se desenvolve largamente a partir dos anos 2000. As empresas de internet, na verdade, são, em boa parte, multinacionais americanas, né? Google, Facebook, e elas entram no mercado brasileiro e no mercado mundial, mas botando foco aqui, entram no mercado brasileiro de porteira aberta, e não são consideradas empresas de comunicação. Sim. Elas são empresas de tecnologia. Isso. Mas, na verdade, hoje em dia, 80% ou mais de toda a informação que circula em nível nacional circula pelas redes sociais. Isso. Inclusive essa nossa conversa aqui. Claro, é isso mesmo. Então, o que acontece? Que essas empresas passam a dominar completamente o cenário da comunicação. Dominar, mas ela passa a ter posição dominante no mercado. E elas têm um modelo de negócio que demole as empresas brasileiras. No meio impresso, é um fato. Demole como? Demole porque elas se apropriam do conteúdo jornalístico, elas fazem o conteúdo circular, e até um certo momento atrás, não muito tempo atrás, era totalmente de graça. Isso dá para assim, as pessoas a ideia de que você tem acesso de graça à informação jornalística, que isso é uma coisa que não custa nada. Elas turbinam o negócio delas, quer dizer, elas ganham audiência usando a informação jornalística de maneira gratuita.
E o resultado disso para empresas jornalísticas é que elas, primeiro, derrubam a circulação paga, na forma de assinaturas ou de venda avulsa. Então, parênteses, as bancas de jornais, pessoal, elas estão sendo extintas. Sendo extintas, né? E elas drenam as verbas publicitárias, porque os algoritmos permitem, inclusive, otimizar o foco no teu público. Então, e justamente as empresas jornalísticas de impressos, principalmente, vivem do quê? De circulação paga e publicidade. Então, elas vão asfixiando as empresas. Evidentemente, pessoal, isso aí é um problema político. Não é meramente um problema tecnológico. É um problema político por quê? Porque isso aí diz respeito ao ambiente inteiro da comunicação no Brasil e do fato que a ideia que está na Constituição ela foi subvertida pela dinâmica da chegada da internet e da entrada no país dessas empresas. Isso aí tem que ser enfrentado politicamente. Então, então, o que acontece? As empresas de comunicação, na mesa de negociação com a gente há anos, falam, reclamam disso, e dizem que daí ou não dá para dar reajuste de salário, ou justificam as demissões em massa que eles fazem com base nessa realidade. E a nossa resposta, muito simples e clara, bom, não falta deputado para vocês para irem lá no Congresso Nacional e tomarem uma medida. Né? Por falta de deputado é que vocês não estão aí parados, entendeu? E o fato é que a FENAGE, então, eu citei a FIGE no começo dessa questão, porque a Federação Nacional do Jornalismo, no início da pandemia, a internacional, ela lançou para todos os sindicatos nacionais pelo mundo o desafio de tentar abordar esse problema no sentido de desenvolver projetos de taxação das plataformas. E a gente aqui no Brasil se debruçou sobre isso e desenvolveu um projeto que agora nós estamos buscando as formas de transformar num projeto de lei. Que é o seguinte, apresentar uma proposta no Congresso Nacional de uma CID, que não é um imposto, porque assim, no ordenamento jurídico brasileiro, o imposto ele vai direto para o Tesouro Nacional, ele não pode ter uma destinação específica, mas a CID é a contribuição de intervenção no domínio econômico, ela visa corrigir desequilíbrios, por assim dizer. E isso é um tremendo desequilíbrio. Então, uma CID de, por exemplo, até 6% do faturamento bruto das plataformas, e que possa ser canalizado para um fundo de suporte ao jornalismo. Então, você taxa, porque as plataformas, elas faturam bilhões, e o que elas geram de emprego é quase nada. Sim, pouquíssimo. Mas quase nada. É muito pouco. Então, seria uma maneira da gente tentar equilibrar um pouco a equação, pegando uma parte desse faturamento e colocando num fundo que daí vai desenvolver projetos jornalísticos, ou, em parte, vai ser apropriado pelas empresas da área. As empresas agora começaram a se mexer. Então, tem também no Congresso Nacional, no sentido de que Google, Facebook, etc., paguem pelo uso de material jornalístico. E nós também, assim, a princípio, apoiamos qualquer uma dessas ideias. Estamos de acordo, apoio, estamos dando suporte. Salete. Eu ia fazer uma pergunta. Você falou que houve uma procura maior, uma demanda maior por informação jornalística, né? Por conteúdo jornalístico. Você acha que, na sua avaliação, o jornalismo ele está vencendo as fake news? Que a gente ainda vê assim, né? A gente vê nas redes as pessoas ainda compartilhando mentiras, tal. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Eu acho que sim. Evidentemente, é uma questão que não se encerra e não é fácil de resolver. Mas tem um aspecto, assim, sempre que eu participo de debates sobre os rumos políticos do país, e vamos dizer, e a capacidade que tem governantes de enganarem uma população inteira e tal,
Eu parto do seguinte pressuposto, que os fatos são muito teimosos, entendeu? Então, contra fatos são coisas fortes, né? O jornalismo, ele busca a veracidade dos fatos. E ele está podendo fazer um papel importante nessa pandemia. Então, o que acontece? A polarização política que existe no país, ela faz com que uma parte das pessoas reaja de maneira muito apaixonada diante de um cenário polarizado. E isso as leve a negar, às vezes, fatos óbvios ululantes, né? O jornalismo faz um papel, porque é um tipo de uma água mole em pedra dura, que vai batendo. Mas os fatos são implacáveis, né, desse ponto de vista. Então, eu vejo um futuro brilhante para o jornalismo é essencial. E o jornalismo enfrenta dificuldades como a sociedade inteira enfrenta. E eu acho que ele se fortaleceu esse ano. E nessa questão infelizmente, nós estamos em meio a uma catástrofe sem precedentes e que eventualmente ainda vai se agravar. É um fato isso aí. É uma possibilidade bem concreta. Mas o jornalismo como tal, ele contraditoriamente está se fortalecendo frente ao cenário e frente às fake news também. E eu ouvi de infectologistas, de cientistas, pesquisadores, que a imprensa e a ciência nunca trabalharam juntas tão fortemente como trabalham hoje. Você também acha isso? Não, sabe o que eu acho? Eu te falo uma coisa assim muito claramente. O jornalismo o jornalismo é caro, é custoso, precisa de meios materiais. E o jornalismo bem feito, ele é mais caro ainda. Então, assim, eu tive a chance de, em 93, visitar o New York Times, em Nova York, a redação do New York Times. E é uma redação, é um jornal, um troço impressionante, na minha opinião, porque é um jornal que todo mundo é especialista. Ninguém chega lá saindo da faculdade. O cara que quando chega no New York Times, ele tem 15, 20 anos de profissão. E quem chega lá é especialista numa certa área do conhecimento. Então, por exemplo, o cara que vai chegar lá na área científica é um cara que é capaz de entrevistar um cientista e discutir com ele de igual para igual. Então, o que eu acho? Eu acho que no Brasil a gente tem uma dificuldade concreta de lidar com um jornalismo qualificado, por causa que os nossos próprios meios, nossos jornais, têm falta de meios para fazer isso, né? Não valorizam isso. Então, por exemplo, eu trabalhei na Folha há 16 anos. Na Folha, ali no cotidiano, eu sei que a maior parte dos jornalistas, eu mesmo trabalhei lá um período, num dia estava em educação, no outro dia estava em saúde, no outro dia estava em trânsito, no outro dia estava atrás de um crime. Então, a capacidade de fato, se alçar a uma cobertura científica assim, de nível bom, é difícil. Por quê? Porque, por outro lado, a linguagem científica ela tem um certo hermetismo. Então, você tem que se apropriar da ciência para poder fazer o papel do jornalista, que é o cara que traduz isso para o público em geral. Então, por exemplo, eu vejo, assim, para falar assim, para não falar do óbvio, que é o Átila Yamarino lá na Folha, ou o Marcelo Leite, que faz um tremendo trabalho, que também está na Folha há mais de 20 anos, uns 30 anos na Folha, fazem trabalho científico, assim, jornalistas de ciência extremamente... O Marcelo, por exemplo. Mas eu falo, por exemplo, de uma jornalista que era da Abril, que é a Lúcia Helena, que tem um blog no UOL sobre saúde. É um blog científico. Então, desde o começo da pandemia, aborda as questões que envolvem a disseminação do vírus, o cuidado, a questão do kit Covid, da falsidade do kit Covid, e assim vai, né? Eu acho que os jornalistas estão fazendo um trabalho excelente. Então, a gente
pela necessidade, está tendo que se aprofundar no debate científico, e isso vai capacitando as pessoas. Claro, né? claro. E vai levando a própria pessoal, a gente está discutindo etapas de validação de vacina. Pois é. Isso, todo mundo está discutindo isso, quer dizer, até hoje a gente ia lá na hora da vacina e tomava ela no braço. Tomava e ponto final, né? Que envolvia uma vacina. Isso. Hoje em dia é um assunto de domínio amplo, né? Como as coisas vão indo até chegar à vacina. Então, eu trabalhei na Gazeta Mercantil, e isso que você me falou me fez lembrar muito a Gazeta, porque a Gazeta, ela tinha um jornalismo bem especializado. Então, tinha pessoas, e eu comecei lá, por exemplo, a fazer sindical. Então, só fazia sindical. Então, assim, tinha gente que tinha umas áreas muito específicas, né? Que as pessoas... Eu acho que é o jornal que mais fez isso, de ter essa especialização de jornalista. Eu me lembro que nem pauteiro não tinha, porque o jornalista já vinha, o repórter já vinha com a pauta na cabeça, porque, sabe assim, só cobria aquela área. É isso aí. É o Wall Street Journal brasileiro. Paulo, nós já estamos no tempo para terminar a nossa conversa, mas tem uma questão que eu gostaria que você abordasse agora, que vamos fugir um pouco do jornalismo, agora é a sua área sindical. É assim, você como uma liderança sindical de um segmento profissional importante, como os jornalistas, você deve ter muita interlocução com outras lideranças sindicais e políticas do Brasil, claro, né? Você está sempre em contato com a turma toda aí. Então, a pergunta, que eu acho que a pergunta final é a seguinte: o que vai ser do Brasil, hein, politicamente? Nós vamos ter de aguentar esse homem ou não? O que você acha? Qual é a percepção sua aí? Bom, eu falo o seguinte para você, ó. Eu acho, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, que nós vivemos uma crise institucional muito grave que aumenta gradativamente e, na verdade, assim, que é uma coisa que vem desde o golpe contra a Dilma em 2016. Então, e que veio se aprofundando. Então, é uma crise que envolve os três poderes, envolve o conjunto de instituições do Estado brasileiro. Porque você tem, o executivo, você tem o Bolsonaro, né, que é uma crise em permanência, e é um fator de agravamento das relações institucionais em todos os quadrantes. A gente tem um legislativo que notoriamente é um legislativo corrupto, e que o que era tratado na época do PT de uma certa maneira, hoje é tratado com a grande naturalidade, quer dizer, o Bolsonaro vai lá, se acerta com o Centrão, enfim, mas é uma coisa que todo mundo olha assim, com uma certa repugnância, porque assim, ninguém acha que isso aqui é um legislativo minimamente sério, né? Então é uma crise permanente, e o judiciário, a partir vamos dizer, do fato de ter calcionar, assim, dado apoio para o que aconteceu em 2016, e ao longo do tempo, uma série de medidas que veio tomando, e o fato da Operação Lava Jato, que é uma operação que atropelou direitos políticos, direitos democráticos das pessoas, presunção de inocência, sigilo de fonte. Então, assim, tendo um tipo de postura extremamente partidária e destrutiva do Brasil, né, na minha opinião, porque atentou contra ramos inteiros da economia brasileira. E isso aí como um fator, agora que as coisas começam a vir à tona, né, todo tipo de ilegalidades que os caras cometiam. Então, é uma coisa que desmoraliza a justiça. Então, o Brasil vive uma crise institucional muito grande, muito profunda, e que se aprofunda no governo Bolsonaro. E, por outro lado, nós estamos sob uma pandemia. Então, tem um aspecto aqui que, na minha opinião, fermenta no Brasil uma revolta surda de um jeito que ela vai eclodir logo à frente, em algum momento. Nesse momento, nós estamos em meio a uma pandemia, as pessoas se veem trancadas em casa, senão isso já teria se expressado na rua há muito tempo.
muito tempo. Mas esse processo político ele não para. Então, o que acontece? Por exemplo, veja o que aconteceu no Chile. No Chile, você tinha, em 2019, manifestações extremamente importantes que levaram a questionar a constituinte pinochetista que tinha lá tal. Quando veio a pandemia, o troço arrefeceu, passaram-se alguns... Só que ele estava num patamar elevado. Passaram-se alguns meses, o troço veio à tona de um jeito incontrolável. E agora vai ter uma constituinte. No caso do Paraguai, por exemplo, também. Então o processo político, ele assim, nesse sentido do movimento social do país, ele é empurrado para frente, mas ele está fermentando por baixo. Sim. Os panelaços que a gente tem visto são um sintoma bem pálido disso, né? E eu acho assim, a posição nossa é que o governo do Bolsonaro não deveria continuar nem mais um dia. O Bolsonaro é uma pessoa que praticou crimes de todo tipo, no mandato, mas de maneira explícita, e que todos sabem. É um negócio assim, é uma conivência e uma vontade de tocar o barco, que evidentemente você não tinha num governo anterior. Aqui você tem. Mas nada disso consegue levar o troço, na minha opinião, é um governo extremamente frágil, que nesse momento, contraditoriamente, só consegue conter um pouco a situação porque as pessoas estão em casa, né? Mas, por outro lado, você tem um certo posicionamento das forças políticas do país no sentido de empurrar tudo até 2022. Não é o que eu acho que a gente deveria fazer. Por quê? Porque 2022, desse ponto de vista, está muito longe. As pessoas estão morrendo de fome na rua. Você tem uma quantidade de pessoas entrando numa situação de desespero enorme, né, nos grandes centros urbanos, né? Não acho que a gente devesse olhar assim placidamente a situação se agravar mais 2 anos, porque nós não sabemos onde é que nós vamos parar desse jeito. Então, eu acho que a gente devia ter eu concordo com a maneira pela qual a FENAGE formulou, que é a ideia de encerrar o mandato do Bolsonaro por crime de responsabilidade. Tentar, a partir daí, abrir uma saída política do país. Agora, isso vai acontecer, não vai acontecer? Eu acho que as coisas fermentam, mas é difícil, evidentemente, prever prazos, porque a própria pandemia nós não sabemos o que vai acontecer. Vou contar uma coisa que é o seguinte: a gente entrou no sindicato nosso, o sindicato está funcionando perfeitamente, mas ele está fechado há mais de 1 ano. Então está cada um na sua casa, todo mundo em rede, e o sindicato manteve tudo que ele fazia, ele continuou fazendo. Né? E ele está numa atividade intensa. Mas no dia 16 de março, a gente, no final do dia, decidiu ali fechar o sindicato. No dia 17 de março, eu fui lá sozinho, ainda fiquei lá uma semana, botei um aviso ali nas portas que era: estamos fechados até 31 de março. Só não disse qual era o ano. O ano, né? É verdade, pá. Que situação, né? Que situação que nós estamos. Então, assim, as coisas não têm prazo nesse sentido. É difícil de prever o prazo, mas o sentido da história, na minha opinião, tá traçado. E eu, sinceramente, vejo o Bolsonaro extremamente isolado. Falando sozinho. Bom, Salete, mais alguma coisa? Que nós já ocupamos muito tempo aqui do Paulo. Aqui. Já estamos mais de 1 hora aqui nessa conversa boa aqui. Mais alguma coisinha, Salete? Não, só agradecer. Obrigada por aceitar o nosso convite. Foi assim, acho que para a Serra Negra eu acho que foi bem interessante. A gente tenta fazer um trabalho jornalístico aqui, assim, né, de que é diferenciado de certa forma, porque cada um tem o seu formato, e a gente está dando um formato que é assim, né, mais a nossa cara, né, Mota? Isso, suscitar o debate, a discussão desses temas, né, que são
super importantes para o desenvolvimento da cidade, sempre com essa visão assim mais progressista, assim, né, para a gente acabar com o monopólio aqui da informação. E fica o convite para você, Paulo, quando você vier para essa região aqui, conhecer a nossa Casa da Cultura aqui, conhecer o pessoal, enfim, fica o convite para você aí, tá bom? E muito obrigado por você ter aceitado o convite. Mas eu é que agradeço, porque para mim é um prazer conversar, expor um pouco o trabalho que a gente desenvolve, disseminar um pouco as dificuldades que o jornalismo tem, debater, acho que isso é muito a minha função e meu papel. E também acho que é um trabalho, é um negócio super bacana e importante, que o jornalismo penetre em cada cidade, em cada região do país, do nosso país. Né? Porque um aspecto que a gente discute é o chamado deserto de notícias, quer dizer, regiões do país onde não tem imprensa, não tem notícia. Então, vocês fazem um trabalho super importante, né? Numa região muito bonita e bacana para viver também, na minha opinião humilde. É verdade. E eu, então, agradeço aqui a chance de poder conversar com vocês e com todo mundo aqui que está ouvindo. Legal. E estamos aí. E com certeza, se eu for, assim, logo que a gente possa retomar aí as nossas viagens, é um lugar que eu gosto muito de ir, aí as montanhas, essa região. Então, vamos fazer uma... Tá feito o convite, pô. Será muito uma honra recebê-lo, pô. Pessoal, então, até semana que vem, né, Salete? Semana que vem. Obrigada a todos que assistiram, obrigado, né, gente. Obrigada a todos. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Até mais.